Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatela aqui do Rede Rafas e o mês de outubro começou. E com ele tem duas datas comemorativas muito importantes. O Halloween no dia 31 de outubro e o Dia das Crianças agora no dia 12. Então para isso nós vamos homenagear esses fedelhos. Mas não falando das crianças em si, mas sim daquelas que são a miniatura do capiroto. Pois bem, após a vinheta você vai conferir comigo algumas crianças vilãs e outras insuportáveis que já pintaram nas telinhas. Então, roda a vinheta aí, produção. No ar, mais um campeão de audiência. Sempre quando uma criança aparece em novela, é para emocionar o público, é para divertir o público, mas algumas vezes as coisas saem fora do eixo. A Salete, por exemplo, de Mulheres Apaixonadas, a gente tinha um carinho por ela, aquele senso de proteção pela menina, só que nem sempre isso acontece. Então eu vou começar falando daquelas crianças que eram realmente assim, vilãs. Sabe, coisa igual Flora, igual Odete Roitman. Inclusive tem uma vilãzinha desse vídeo que eu considero pior que a Nazaré, pior que a Carminha. Se você ficou curioso, continua aqui comigo que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Porque agora nós vamos falar sobre Rafaela, a personagem interpretada por Clara Castanho em Viver a Vida. Pois bem, a Rafaela, ela era filha da Dora, Giovanna Antonelli, e do Lucas, mas ela nunca conheceu o pai porque ele abandonou a Dora antes mesmo da menininha nascer. E ela é muito apegada à mãe, mas tudo acontece mesmo quando elas conhecem a Helena. A Dora, inclusive, tem um caso com o Marcos, que é marido da Helena. E a Rafaela, ela é muito esperta, ela é muito astuta. Então ela joga uma provocação aqui, uma indireta ali. A Helena também começa a ter um caso com o personagem do Thiago Lacerda, que agora fugiu o nome na minha memória. Então ela percebe, começa a ameaçar a Helena. Então é uma coisa assim que você vê mesmo que ela é muito chantagista. Não briga comigo não, senão eu conto tudo pro Marcos. E eu mando você e sua mãe de volta pra Búzios, na mesma hora. É isso mesmo que eu quero, tá? Perna, essa garota agora cismou de me atormentar. Tudo bem, essa garota é um perigo. Mas você não precisa ficar tão nervosa, é só uma criança. Criança. Mas acontece que o Ministério Público, que tem muita coisa pra fazer, resolveu pegar no pé da Rafaela, ou melhor, do Manuel Carlos, falando que a personagem ela era muito tensa, o perfil para uma criança não condizia com aquilo que as pessoas esperavam ver na TV e que era para ele maneirar a dose aí, segurar a vilania da Rafaela. Por quê? Ou ela teria suas cenas diminuídas na trama, ou ela seria tirada da novela. Eu não sei o porquê, porque tem muitas crianças que realmente são umas pestinhas. Se eu falar para vocês comentarem aqui algum exemplo envolvendo criança pestinha, pelo menos todo mundo tem um caso para dizer e eu vou falar o meu agora. Tem uma garotinha aqui do prédio que ela sempre passava por mim, dava oizinho, fingindo simpatia. Até que esses dias eu tava passando pelo corredor pra chegar na portaria, a menina veio na minha direção com o ioiô rodando. Ela veio rodando, ela veio: vou acertar em você, vou acertar em você. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: então vamos brincar? Você acerta em mim, eu faço você engolir o ioiô. Hoje a menina passa por mim que ela nem dá o oizinho mais dela. Então as crianças, elas são assim, elas têm às vezes uma vibe malvada, uma vibe cruel mesmo, elas querem machucar, elas querem alfinetar. Então eu acho que a Rafaela estava ali na medida certa, eu acho que ela não estava nada muito exagerado. Mas o Ministério Público interviu e eles resolveram pegar um pouco leve com a personagem da Clara Castanho, mas sem dúvidas ela fez a Helena perder muitas noites de sono. Agora eu vou falar da Cláudia de Bugiug. A Cláudia, ela era irmã da protagonista Sandra, interpretada pela Isis Valverde, e ela era uma pré-adolescente assim mimada, que não media esforços para conseguir o que queria, completamente manipuladora, malvada mesmo. Se você assiste o primeiro capítulo de Bugiug, você já pega muita raiva dessa menina, porque ela inferniza a mãe, ela inferniza o pai, ela inferniza a irmã, que tá na véspera do casamento, inferniza o irmão, enfim, já no primeiro capítulo você já vê que a menina é uma peste. Jogou na piscina, tentou me matar. Eu pedia, não faz isso, e ela me dando caldos. Ela tá mentindo. Essa garota é doente. E ao longo da novela ela também vai se revelando, soltando mais suas garrinhas. Então é impossível falar de personagens mirins que fazem malvadezas, que fazem coisas cruéis e não citar a Cláudia de Bugiug. Inclusive de toda a lista, ela é que eu mais tenho ranço assim. Se eu ver a Giovanna hoje na minha frente, que é a atriz que interpretou a Cláudia, eu acho que eu vou falar assim: filha, aquela menina era atentada, assim, porque não dá. Pra mim a Cláudia é a pior, ou melhor, não sei, personagem de Bugiug. Agora a gente vai sair dos anos 70 de Bugiug, dar um pulinho entre duendes e fadas para falar de dois personagens de Carrossel, começando pela Maria Joaquina.
A Maria Joaquina, ela é completamente mimada, uma menina completamente paparicada pelos pais, rica, que tem tudo na mão. Então ela humilha o Cirilo, porque o Cirilo é negro e pobre, o Cirilo lá, lambendo a Maria Joaquina. Humilha o Jaime, porque o Jaime é gordo, porque o Jaime não tem dinheiro. Inclusive, muita gente da sala de aula ali tem repulsa da Maria Joaquina. O pai dela é médico, ela tem o sonho de ser médica e ela usa isso pra humilhar as pessoas. Tem uma cena, inclusive, muito triste, que é quando o Cirilo chega no aniversário dela com um buquezinho de flor lá todo bonitinho. Ela joga a flor no chão, pisa em cima, então é uma cena assim bem pesada mesmo. A Larissa Manoela já mostrou ali que era uma excelente atriz, porque todo mundo pegou repulsa da Maria Joaquina. Só que acontece que ao longo dos capítulos, ela foi demonstrando que ela tinha um coração, ela foi demonstrando um lado bom, então a gente começou a assistir Carrossel odiando a Maria Joaquina e terminou amando ela. A mesma coisa não aconteceu com Paulo Guerra, que era outro aluno, outro colega de classe da Maria Joaquina. O Paulo, ele armava pra todo mundo, não importava quem, então ele armava mesmo pra prejudicar, pra humilhar, fazia piadas de mau gosto, brincadeira de mau gosto. Então tinha pessoa gorda, ele ia lá e pegava no ponto fraco da pessoa. A outra pessoa era pobre, ele ia lá e pegava na pobreza, no ponto fraco de outra pessoa. Então ele era uma pessoa que, diferentemente da Maria Joaquina, que foi se transformando ao longo da novela, o Paulo não quis se transformar não. Ele começou com esse jeitão cruel, com esse jeitão mimado pra caramba, esse jeitão assim, sabe aquele valentão da escola que acha que manda em tudo? Pois é, assim ele começou o Carrossel e assim ele terminou o Carrossel. Agora eu vou falar dessa super vilã, que quando a gente fala de vilãs antagonistas de novelas, vem na nossa cabeça quem? Odete Roitman, Nazaré Tedesco, vem a Vilma, a Erínia, vem também quem mais? A Flora, tantas outras, Leona, Ivone, enfim, uma tonelada de vilãs que já aprontaram poucas e boas nas telinhas. Mas tem duas delas que eu acho que são completamente esquecidas e que não mereciam de jeito maneira, que é a Rosana Delaor, de Amigas e Rivais, e a Marian, de Chiquititas. Marian, como vocês preferirem, eu não sei direito a pronúncia, eu vou falar Marian. A Marian, ela é uma pré-adolescente que ela pertencia ao orfanato Raio de Luz, ela foi adotada, passou alguns anos, ela voltou pro orfanato e quer tudo que é da Millie, porque ela e a Millie antigamente eram muito amigas. Só que o que acontece? Ela acusa a Millie de ter deixado ela de lado para se aproximar das novas órfãs que foram chegando ao local, e não por satisfeita, ela começa a dar em cima de quem? Em cima do Mosca, que é ali o chameguinho da Millie. Só que ela, gente, apronta muito na novela. Assim, vocês não têm noção das atrocidades que essa menina faz. Inclusive, no final da novela, ela tenta mesmo matar a Millie, empurrando a menina do penhasco. Então ela faz a Millie ficar cega, depois a Millie tá toda cega lá sem conseguir enxergar direito. O que ela faz? Ela começa a assombrar a Millie, amedrontar a Millie, fazer brincadeira, sacanagem com a menina. Então assim, ela pega muito pesado. A personagem vai usar um vestido lindo, ela joga água sanitária no vestido pra ficar todo borrado. Ela faz a Millie cair do cavalo, literalmente. Ai, gente, é um terror, mas assim, ela é uma daquelas vilãs que você fica abestalhado com as coisas que ela faz. Ela é uma pré-adolescente. Eu sei que ela não entra, né, completamente no termo criança, mas ela não poderia ficar de fora do vídeo. Pra mim, ela é a grande protagonista desse vídeo. É impossível falar de crianças malvadas. Vamos pegar ali o pré-adolescência também para abordar a Cláudia de Bugiug e ela também, e não citar a Mariam. Para mim essa garota é um fenômeno. Então todo mundo deveria conhecer a Mariam e as maldades que ela fez em Chiquititas. Bom, agora essas crianças malvadas vão ficar um pouquinho de escanteio, que a gente vai abriá-las para as crianças insuportáveis. Eu me sinto até meio mal em falar crianças insuportáveis, porque as crianças, elas são seres que é legal acompanhar. Eu gosto de ter criança por perto para ver as palhaçadas que elas fazem, a maneira como elas descobrem o mundo. É muito engraçado você acompanhar isso de perto, mas tem algumas que realmente a gente assim, ó, pá, entrega pra mãe, fica belezinha, ama a criança, mas de longe ali no colo da família, só dando tchau. Então agora eu vou citar algumas crianças que de algum modo o público pegou certa repulsa por algum motivo. Vamos começar falando, acho que do point, do protagonista desse tema, dessa parte de crianças insuportáveis, que é o Renato de Duas Caras. O Renato, ele é filho da Maria Paula com o Ferraço, só que ele é um menininho completamente mimado, que ele se acha, ele quer tudo na hora, ele quer tudo na mão, e ele se intromete, se acha o detetive, e peita a Silvia. Só que assim, ele é chato, ele é uma criança chata, ele peca justamente por ser chato. Inclusive quando tem a cena que a Silvia tenta matar ele, ela, Renato, meu cabelo, não sei o quê.
água! Não posso, Renato, meu cabelo! A gente não se preocupa com o Renato, a gente se preocupa com o cabelo da Silvia ou com o que vai acontecer com ela. A gente não quer que a moça se dê mal na novela. Então isso assim, a gente pensa, caraca, ela tá tentando matar uma criança afogada e a gente não tem compaixão pela criança afogada. Uma coisa assim, muito bizarra que a novela consegue mexer isso com a gente, né? Fazer esses sentimentos aflorarem, esses sentimentos diminuírem. Mas assim, o Renato pra mim é a criança mais insuportável de novela. Não sei como a Maria Paula, que é a mãe, aguentou ele tanto tempo. Mas depois que ele já tava lá com o Ferraço, com a mãe, que eles se entenderam no último capítulo da trama, ele só sorrindo, belezinha lá, andando na praia, aí sim um garotinho legal. Mas ao longo da novela foi difícil aguentar. Agora sabe quem é insuportável? Essa tua criança. Carente, mal educada. Silvia, pelo amor de Deus! Agora eu vou falar de uma personagem que assim é muito triste falar dessa personagem, porque ela faz parte do elenco da minha novela favorita. Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe que minha novela favorita é Caras e Bocas, que eu babo mesmo por essa novela. Pra mim é perfeita, mas tem uma pestinha que eu não conseguia suportar. Às vezes eu até apertava mudo na TV porque realmente não conseguia digerir, que é a Ada. Ada criança, Ada amiga, ela com aquela amizade com a Anitta, olha, eu tenho que admitir, ai gente, era uma tragédia. A Ada também, ela se bancava toda esperta, e ela ficava com aquela voz irritante dela, então assim, é uma coisa de louco. Então a Ada, sem dúvidas, ela tinha que fazer parte desse vídeo, não queria colocar ela, porque ela faz parte da minha novela favorita, mas o Rafa Pereira falou assim, Tatielo, tem que pôr a Ada. Eu falei, beleza, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então tá aqui ó. Um beijo, Ada, pra você. Não pega mais Uber, hein, garota? Será que eu vou entender a referência? Será que no meio de um vídeo de criança, corta, tá? Corta. De amiga. Isso. Posso ser sua amiga, então? Não. Bom, agora eu vou falar de duas crianças que foram interpretadas pelo mesmo ator. Começando pelo Léo criança em O Clone. Gente, o Léo, ele era detestável. Eita molequinho chato. Ele ficava humilhando a deusa, fazendo ela passar nervoso. Ele apurrinhava a mãe, ficava falando que ia morar com o pai, com o Albieri, tinha essa vontade. Enfim, nos primeiros capítulos de O Clone, a deusa passou poucas e boas com o próprio filho. E o Léo, ele ficava assim. Eu não quero, eu quero morar com meu pai. Vambora, filho? Não. Léo, vem com a mamãe. Não, quero ficar com meu pai. Léo, presta atenção. Tá na hora de ir pra casa. Não, quero ficar com meu pai. Um saco, se eu fosse a Deus, eu pegava, mandava pra Albieri e falava assim, Albieri, é todo seu, ó. Tchau e benção. E o ator, inclusive, além de interpretar o Léo, ele interpretou o Lucas de Mulheres Apaixonadas. Sem Mulheres Apaixonadas, a gente era apaixonado pela Salete, a gente tinha ranço do Lucas por um único motivo. Gente, o menino só pedia batata frita, era o tempo todo querendo batata frita, infernizava a Helena pedindo batata frita, enfim, era uma loucura. Então esse ator, na sua fase mirim, quando ele interpretava, estava ali numa novela, a gente podia esperar uma chatice. Foi assim em Um Clone, foi assim em Mulheres Apaixonadas. Porém, não supera o que nós vimos em Salve-se Quem Puder. Para encerrar a lista de hoje, eu não podia deixar de citar a Queen e o Mosquito, os filhos do Alan, interpretado pelo Thiago Fragoso, nessa novela da Sete, que teve o seu fim agora muito próximo. Eu ia falar, acabou de acabar, mas ficou uma redundância muito feia. Mas, sabe-se quem puder, acabou e a gente acompanhou o Alan e os seus filhos. Acontece que eles não deixavam o pai namorar, eles são filhos adotivos do Alan, e eles não deixavam o pai namorar, não queria que o pai namorasse, infernizava mesmo. A gente não é surdo, Tarantino. Nem burro, você falou que o papai tá apaixonado. E namorando. Eca. Olha só, eu vou brigar com vocês dois, hein? Cala a boca, traidor. Que isso? Eles eram completamente mimados e sinto muito aos atores que eles invistam na carreira da atuação, façam cursos, se aprimorem, mas eles atuavam muito mal. Eles atuavam assim muito mal, era uma coisa assim angustiante de ver, o olho até a gente chorava lágrimas de sangue, porque além dos personagens serem um pé no saco, também a atuação das crianças deixava a desejar. Eu acredito assim que teve muita gente que ficou mesmo com repulsa desses dois fedeiros, coisa que a gente não via desde o Renato de 2008 em Duas Caras. Acredito eu que o Renato foi o último assim que a gente realmente ficou com muita raiva, sem contar essas crianças vilãs, como eu falei, em Viver a Vida, em Boogie Woogie, Carrossel, Chiquititas, mas na parte de insuportáveis mesmo. Eu acho que teve o Renato e depois foi direto pro Mosquito
e pra Queen em Salve-se Quem Puder. Pois bem, o vídeo de hoje tá chegando ao fim, mas eu quero saber antes de vocês, tem alguma outra criança insuportável que eu não citei? Comenta aqui embaixo puxando a minha orelha. Dessas que eu falei no vídeo, qual é a mais detestável na sua opinião? E lembre-se, hein, se tem uma história com criança, uma história em que você se encrencou por causa de uma criança, compartilha aqui pra todo mundo dar risada. Eu vou indo nessa e você já sabe aquele recadinho de sempre, mas que eu nunca canso de falar. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e se inscreva no Rede Rafas. Batemos aí os 56 mil, estamos chegando nos 60 mil, então já deixa aqui o meu muito obrigado. E outra coisa, hein, se quiserem me dar um presentinho de Dia das Crianças, me chamem lá no meu Instagram, @Facelo, me manda um pix lá maneirinho que eu vou ficar muito feliz com vocês, hein. Então, tô indo nessa e te encontro no próximo vídeo. Fui!